Oi pessoal, meu nome é Roberta, eu tenho 29 anos e vou criar um canal no YouTube com o objetivo de disseminar algumas informações de tudo que eu venho aprendendo nesses anos, contar o meu relato sobre a minha saúde. Por quê? Porque eu me vi desesperada por muitas vezes e eu não sabia aonde procurar. Eu ia em médicos, eu ia em nutricionistas, eu ia em outros profissionais e eles não sabiam dizer necessariamente o que eu tinha. Então eu fiquei muitos anos sentindo diversos sintomas e todo mundo falava assim: não, você não tem nada, tá tudo certo aqui no seu exame, tá tudo ok. E aí, como naquela época eu não tinha entendimento, eu voltava para casa falando: não, tá tudo certo. Eu devo ser uma pessoa muito fraca, não é possível que eu esteja tão cansada assim. Nossa, eu devo ser uma pessoa muito mal-humorada, não é possível que eu esteja tão irritada. Por que eu não consigo fazer coisas tão básicas enquanto a maioria das pessoas ao meu redor estão conseguindo fazer tantas coisas? Não, eu tenho que me esforçar mais e mais e mais e mais. E nisso foi só piorando, né? Até que eu piorei de vez, ao ponto de, assim, só conseguir levantar da cama para ir trabalhar, por ser uma necessidade mesmo. Ia trabalhar e quando voltava, ficava na cama. E isso foi mexendo muito com minha autoestima, com a forma que eu me via de um modo geral, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente e resolutiva. Apesar dos pesares, eu sempre dei um jeito de fazer. Porém, nos últimos anos eu fui chegando a um nível que eu não estava mais conseguindo. Todo meu ser queria, mas o meu corpo não estava respondendo mais. E eu fui tendo diversos sintomas. E até que eu postei uma foto no Instagram, aí a minha amiga comentou, né? Amiga, você precisa ir em um médico integral, porque foi ele que me ajudou, eu tô me sentindo assim, assim, assado. Os sintomas dela eram diferentes dos meus, mas ela achou que seria um profissional que conseguiria me ajudar. E aí eu fiz as minhas pesquisas, né? E fui uma médica integral, que me ajudou bastante, assim, muito mesmo. Só que o que eu percebi que faltava a minha percepção, faltava as minhas análises, que por mais que ela tivesse me ajudando, tenha feito mais do que muitos profissionais fizeram, ainda estava faltando alguma coisa. Então eu comecei a me dedicar a estudar, a me auto-observar e a estudar os temas. Comecei a fazer cursos e mais cursos, porque eu falo assim, não é possível. Não é possível que isso é a única coisa que meu corpo consegue oferecer. Não é possível que ainda esteja tão difícil, mesmo depois de várias suplementações, várias mudanças de rotina, várias reeducações alimentares, e mesmo assim ainda era muito. Eu ainda estava muito naquele modo sobrevivência. Então eu resolvi investigar para entender o que estava acontecendo. E aí comprei, né, os cursos, fui estudando. Eu tenho um problema que quando eu foco em uma coisa, eu quero consumir aquilo, eu quero aprender aquilo e eu quero passar informação para poder ajudar outras pessoas. Então, graças a Deus, isso me fez aprender bastante, claro, não o suficiente. Ainda tem muita coisa para estudar, ainda tem muita coisa para aprender, compartilhar, mas eu percebi que às vezes a gente fica se cobrando muito em não, preciso saber mais, se eu for querer repassar para alguém, eu preciso saber mais e mais e mais. Mas às vezes o que você acha que é pouco para você
já vai ser muito para uma pessoa que tá no início ainda, para uma pessoa que não tem tempo de estudar, para uma pessoa que até tem tempo, mas ainda não sabe daquilo, não tem aquela informação. Então, eu resolvi compartilhar, né, toda essa trajetória, porque eu procurei no YouTube, claro, obviamente deve ter aqui, mas eu não achei ninguém falando sobre sintomas da menopausa antes dos 30 anos. Então eu pensei, caramba, eu posso ser útil. Eu conheci um vídeo de uma moça, ela já tem, se eu não me engano, 50 a mais, ela já tá realmente de fato na menopausa. O nome dela é Mara alguma coisa. Ela tem um canal no YouTube que é muito bom. Eu dei uma olhada em vários vídeos, só que como ela já estava na menopausa, me faltava informação, entendeu? Então eu tive que olhar muitos vídeos delas, de outras pessoas, fazer curso, voltar em curso, para juntar isso tudo que eu juntei. Então, nesse vídeo inicial aqui, vai ser basicamente para contar um pouquinho da minha história, só para vocês também se alertarem caso esteja acontecendo com vocês e não deixar para que os sintomas vá piorando, como posteriormente nos outros vídeos. Explicar mais sobre exames, explicar mais sobre suplementações, coisas simples, tá, gente? Eu vou falar, por exemplo, como você vê se a sua vitamina B12 tá no valor legal, como é que você sabe comprar, qual o melhor ômega 3 comprar, coisas básicas para mim no caso, que eu fui aprendendo com o tempo e com a necessidade. E eu acho que é bem interessante quando a pessoa dá o próprio conhecimento dela depois de ter passado por aquilo. Eu acho muito rico isso. Então vamos lá, resumindo. Desde que eu menstruei a primeira vez, se eu não me engano, foi com 12 ou 13 anos, a minha menstruação ela sempre foi irregular. Teve uma época, logo no início, quando eu comecei a menstruar, que eu fiquei 21 dias menstruada. E sempre tive ciclos um pouco maiores, né? 7, 8, 10 dias. E no início com um fluxo bem intenso. Daí eu fui no médico e eu fui diagnosticada com a SOP, que é uma coisa que eu vejo que tá muito normalizada, né? Não é uma coisa que deveria estar, mas tá muito normalizada. A maioria das mulheres que eu convivo tem ou conhece alguém que tem síndrome do ovário policístico. E só agora, recente, foi que eu aprendi que se você tem síndrome do ovário policístico, isso já é um indicativo que sua progesterona tá baixa, entendeu? Não, quando eu falo baixa, não necessariamente, tá abaixo do valor do mínimo, não necessariamente isso, mas que está baixa. Mais baixa do que deveria estar, né? Do que o regular, digamos assim. E aí, segui minha vida. Quando eu cheguei nos 21 anos, em 2017, eu comecei a ter... Minha menstruação começou a atrasar. A atrasar num nível que eu ficava... Menstruava, aí ficava um mês sem menstruar. Aí passava um tempo menstruando, aí ficava um mês sem menstruar. E foi, passaram uns anos e continuou indo assim. Uma coisa bem importante, nessa mesma época eu fui ao médico, numa endocrinologista, e levei os meus exames e ela reparou que o meu hormônio da tireoide, não lembro agora se era o TSH ou o T4, estava alterado. Ela olhou pra mim e falou assim, tá alterado, mas faça o seguinte, daqui a 3 meses, refaça o exame e volte pra gente ver se realmente tá alterado. E assim, eu peguei e fiz, né? Voltei com 3 meses. Ela falou, não, agora já tá ótimo, já normalizou.
Isso eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Hoje em dia eu sei que se você quer realmente analisar a tireoide, primeiro os sintomas e na questão dos exames você vai precisar de outros exames, como por exemplo o T3, o T3 reverso e outros exames para de fato analisar a tireoide. Mas como eu não sabia, a informação passou batido. Outra coisa bem importante dessa época, eu percebi também que o meu peso começou a alterar. Antes vinha constante, constante, constante. Quando chegou nessa fase, eu dei um pulo assim, engordei uns 3 quilos e estabilizou naquilo. Deixa eu ver o que mais. Percebi também muita queda de cabelo nessa época, mas o tempo foi passando e, entre aspas, tá? Um entre aspas bem grande, os sintomas foram sumindo. Só que, o que acontecia comigo? Eu era extremamente irritada, mal-humorada, ansiosa. A ansiedade, talvez naquela época eu não tenha percebido tanto. Talvez hoje em dia ela ficou mais acentuada, mas eu olhando assim para trás com os olhos que eu tenho hoje, eu já percebo que eu já tinha uma ansiedade. E aí foi passando, né? A vida acontecendo. É uma tristeza também, desde aquela época me veio uma tristeza quando tava acontecendo essas coisas, né? Uma tristeza, um desânimo. O meu corpo, eu sempre fui, eu tenho 1,57 m e eu sempre mantive esse período 57, 56 por aí. Só que quando eu ia fazer a bioimpedância, o adipômetro, o percentual de gordura dava 30%, entendeu? E eu era uma falsa magra, né? E eu falava, caramba, mas eu faço luta, eu faço academia, eu vou pra lá, vou pra cá, e mesmo assim, eu tenho esse percentual tão alto de gordura. E aí aquilo me chamava a atenção, mas como eu ainda não tinha um conhecimento, passou o tempo. Aí deixa eu ver, mais ou menos com 27 anos por aí, comecei a perder noite por causa do trabalho, comecei a ter muito estresse no trabalho, mais pra frente um pouquinho, comecei a tirar plantão no trabalho, então isso aí já mexeu com o ciclo circadiano, né, que é uma coisa muito importante que mais pra frente vou falar mais sobre isso. E aí chegou ao ponto de não estou conseguindo mais viver, estou só indo assim, ó, se me empurrarem ainda. Se você botar em pé, eu não sei se eu fico, mas eu tô indo, tô só sendo empurrada. E aquilo me dava uma angústia tão grande, porque eu sempre fui, como eu já falei antes, sempre fui mais ativa, sempre fui uma pessoa alegre. Apesar da tristeza que me vinha, eu sempre fui aquela pessoa que conseguia cair, mas levantar, entendeu? A tristeza vinha, mas eu levantava, não deixava a peteca cair. E eu já tava nesse nível, não tava mais deixando peteca levantar, não, né? Mal eu tava me levantando. E com isso também a menstruação, que antes ficava um mês sem vir, mas aí vinha, ela começou a ficar 2 meses. Aí passou o tempo, aí começou a ficar 3 meses. E eu preocupada, né? Sem entender. Aí seguindo, aí eu fui para essa médica integral e ela me falou que isso poderia estar vinculado a estresse, o próprio hipotireoidismo que foi detectado. Gente, só para lembrar, eu tive o diagnóstico de fato por um médico do hipotireoidismo em 2023, alguma coisa assim. A primeira vez que eu tive esse episódio de tireoide foi em 2017. O médico só foi olhar pra mim e falar assim, realmente você está com hipotireoidismo em 2023. Olhe quanto tempo olha o hiato, olha quanto tempo eu
perdi, né? Sem essa informação. Se eu tivesse tido essa informação antes, olhe quanta coisa eu poderia ter evitado, entendeu? E aí comecei a fazer tudo que a médica falou, né? Ela passou os exames, passou suplementos para mim, falou sobre a forma que eu deveria me alimentar, sobre o meu sono, etc, etc. Comecei a fazer tudo isso, só que mesmo eu dando o meu máximo e fazendo tudo o que eu podia, o meu nível de cansado estava tão extremo que a alimentação eu não conseguia me organizar o suficiente, porque pela dieta que ela passou, eu tinha que ficar sem comer glúten, leite, queijo, corante, processados, ou seja, era uma alimentação muito limpa, o que é ótimo. Só que para você fazer isso, você precisa ter uma organização. E eu não tava conseguindo ter essa organização, mas mesmo assim fui lá, fui dando o meu máximo, né? Comprei as suplementações e assim, não é barato, não é barato. É uma coisa que você tem que ter dinheiro pra bancar. Gente, eu tô falando assim, não que todo mundo vá precisar dessa suplementação que é mais cara, tá? Eu tô falando especificamente do meu caso e em casos que já estão mais agravados. E eu falei, não tô nem conseguindo manter essa suplementação. Então, querendo ou não, de uma certa forma, isso vai te deixando triste, né? Você começa a pensar, nossa, será que sou eu que não tô me esforçando? Nossa, mas por que que meu corpo não reage? E aí eu fui me interessando tanto pelo assunto para poder contribuir com a médica também, né? Porque, assim, tá? Esse é o meu perfil. Qual a melhor pessoa para falar as coisas para a médica e fazer a observação de fato do que você mesmo? Você que tá sentindo e lidando com sintomas diariamente. E eu falei assim, rapaz, sabe de uma? Eu vou começar a estudar isso aí. Vou começar a comprar curso, vou começar a entender, vou começar a entender o que é que a B12 faz no corpo, vou começar a entender o que a falta de ferro faz no meu corpo, vou começar a entender os hormônios, para onde é que vai. E aí eu comecei a me inteirar. E com isso eu comecei a não precisar pagar outra consulta com o tempo. Eu parei de me consultar porque era uma particular, tá? O meu plano não cobria médico integral não era coberto pelo meu plano. Então eu falei assim, rapaz, é difícil em bancar isso aí. E aí eu comecei a fazer a minha reposição hormonal. Sim, gente, eu tenho 29 anos e eu faço reposição hormonal de progesterona. E aí, as dores que eu ainda continuava sentindo, eu não tava mais no nível de antes, tá? Melhorou bastante, mas eu ainda continuava sentindo um cansaço. Que até então, antes de descobrir essa questão da progesterona, eu falava, não, deve ser por causa do meu trabalho. Eu trabalho muito, eu viro noite. Deve estar relacionado. Até que eu tirei férias, fiquei bem relaxada, fiquei na maior paz, não perdia tanta noite como eu perdia no trabalho. E continuou, eu falei, rapaz, tá estranho ainda, viu? E aí foi que veio a questão da progesterona. Lembra que lá no início eu falei pra vocês que quando a mulher, a menina, tem síndrome do ovário policístico, que no meu caso eu descobri com 16 anos, e a única coisa que os médicos me falaram foi, toma um anticoncepcional. Lembra que eu falei pra vocês que eu descobri com 16 anos? Então, eu com 20 e poucos anos, mais pros 30 do que para os 20, eu
fui me dar conta que a minha progesterona estava muito baixa. E aí, quais são os sintomas de progesterona baixa? Cansaço, fraqueza, dores, tanto musculares quanto óssea mesmo, ansiedade, mau humor, irritabilidade, as amenorreias, né, que são as menstruações que começam fica um mês sem vir, aí depois passa um tempo e já começa a ser 2 meses, aí depois passa um tempo e já começa a ser 3 meses. E vários outros sintomas, né? Aí eu falei, gente, né? Mas detalhe, tá, gente? Até onde eu estudei, eu entendi que, na verdade, uma das causas da questão da progesterona baixa pode ser o hipotireoidismo. Ou seja, há muitos e muitos anos que eu já tô com esse problema do hipotireoidismo. Aí o hipotireoidismo afetou na produção de progesterona, que começou a baixar também. Daí o que foi que eu fiz? Eu tava ajeitando lá a questão do hipotireoidismo. Só que eu já fui ajeitar a questão do hipotireoidismo tão tarde que a progesterona já tava no chinelo. Ou seja, eu tô aqui alimentando, né, a minha tireoide, mas a minha progesterona já tá há anos pedindo socorro. Então, o meu corpo continuava ainda com vários sintomas. E aí, basicamente, é isso. Eu resumi aqui de uma forma bem resumida, até para o vídeo não ficar tão longo, porque eu queria fazer esse alerta para as mulheres que ainda são jovens, começam a sentir várias coisas e começam a ignorar sintomas. Ah, não, é que eu sou mal-humorada mesmo. Ah, não, é que eu sou irritada mesmo. Ah, não, mas é normal, tá com um monte de dor muscular, tá com a... Não, é normal, eu dou um jeito, porque a gente, eu falo por mim, tá? E pelas mulheres que me rodeiam, a gente tem essa tendência de querer ser muito forte, de aguentar tudo. E a gente vai lá sentindo as coisas, fala, não, mas é assim mesmo. Nossa, o cabelo tá caindo aqui, rios e rios. Não, é assim mesmo. Sem falar nas mulheres que cuidam de todo mundo, mas não começa pela pessoa mais importante da nossa vida, né? Nós mesmos. E aí eu queria dar esse alerta, porque às vezes uma pergunta importante. Mas Roberta, você não foi nessa médica integral, como é que ela não viu sua progesterona? Então, o que acontece? A progesterona, assim como o estrogênio, o FSH, o LH, a gente tem os dias específicos para ver, né? E ela falava, né? Progesterona de preferência com 21 dias. Fazer o exame quando você tiver 21 dias após a sua menstruação. Só que eu já estava menstruando um pouco. Para eu ainda esperar fazer quando fosse com 21 dias, sendo que seria só aquele único exame que na minha cabeça, entre aspas, não, é uma besteira, não vai mudar muita coisa. Então eu acabava fazendo no dia que dava, entendeu? Eu não tinha ainda a consciência da importância de como era necessário e importante fazer naquele dia. E ela também não me explicou isso, ela só falou assim, preferencialmente com 21 dias, entendeu? Por isso que eu falo para vocês da importância da gente estudar, da importância da gente saber, tal vitamina faz tal coisa, tal hormônio faz tal coisa, tal hormônio é importante nesse dia aqui, entendeu? Porque depois que você estuda, você começa a entender a importância de ir hidratado ou fazer um exame de sangue, por exemplo. Da importância de não passar pelo menos 24 horas sem fazer exercício físico antes de fazer um exame de sangue. São muitas importâncias que, infelizmente, não são repassadas pra gente, entendeu? Uma coisa básica, que muita gente hoje, inclusive médicos, ainda segue o valor de referência que vem ali do lado do exame como o valor ideal. E, gente, aquele valor ali que vem do lado do exame é simplesmente a média da população.
não é o valor de referência, entendeu? Então, sua vitamina B12, que tá 300, tá baixa, tá? O ideal é 800, 1000, mas aquilo não tá no valor de referência, entendeu? Então, a partir do momento que a gente ganha conhecimento sobre as coisas, a gente se liberta. A gente passa a não precisar passar por tanta coisa. Outra coisa interessante que eu queria falar, que eu acabei esquecendo, é que eu sempre tive o bracinho mais gordo. Sempre que eu falo assim, tá depois dos 18 anos. E aquele bracinho gordo me incomodava, viu? O bracinho gordo que me incomodava com o tempo, eu fui entender que aquilo era predominância estrogênica. Aí eu falava, tá, mas o que é que eu faço com isso? Só ficava nisso, né? Não, é predominância estrogênica, é predominância estrogênica. E eu não sabia como diminuir esse braço. O meu sonho era diminuir esse braço. Aí depois que eu fui estudando, tudo fazia muito sentido. Porque o que é a predominância estrogênica? Predominância estrogênica não necessariamente é o excesso de estrogênio. Às vezes o estrogênio até tá no valor correto, mas como a progesterona tá muito baixa, aí fica a predominância de estrogênio. E por que muitas mulheres acabam tendo a predominância estrogênica? Porque o primeiro hormônio feminino a baixar é a progesterona, entendeu? Por isso que essa questão de menopausa, sintomas da menopausa, etc, etc, o início, né? Você começa quando você vai detectar os hormônios, o primeiro que você consegue detectar o nível que você tá é a progesterona, porque é ela que baixa primeiro. E aí é que vem a chave. Se a gente conseguir detectar que nossa progesterona está muito baixa antes da idade que fala lá, né, que é a idade da menopausa, que é mais ou menos com 50 anos. Se, por exemplo, com os 25 você já vê, ó, minha progesterona aqui já tá baixa, você consegue recuperar o seu corpo antes que ele chegue na menopausa, entendeu? Até porque mulheres que têm a menopausa precoce, que foi o caso da minha mãe, por exemplo, ela teve menopausa precoce com 36 anos. E essas mulheres, elas acabam tendo a degradação do corpo muito mais cedo. E os nossos hormônios femininos, eles são importantes para a produção de massa, né? Da conversão de gordura para massa, várias e várias coisas, entendeu? A gente acha que é só tipo, vou só entrar na pré-menopausa, vou só entrar na menopausa. Não, gente. Nossa memória muda, o brilho do nosso cabelo muda, a pele. E quando eu falo recuperar, não necessariamente precisa ser com hormônio, tá? Quando você percebe antes, você consegue fazer uma alimentação mais direcionada à produção de progesterona. Você consegue, eu sei que quando eu fico mais estressada, ao invés do meu corpo fazer a progesterona, ela vai fazer o cortisol. E aí você já vai ficando mais atento, entendeu? Porque a partir do momento que a gente tem informação, fica tudo mais fácil. Mas a partir do momento que a gente não tem esse conhecimento, acha que é só, não, tenho que me esforçar mais. Não, deve ser besteira minha. Não, tô muito mal-humorada. Não, sei lá o que, sei lá o que. Entendeu? E aí, essa é a minha esperança desse vídeo chegar nas pessoas quando elas ainda estão naquele começo dos sintomas, entendeu? Por exemplo, eu, se soubesse dessas coisas aos 21 anos, provavelmente, Deus abençoe, amém, não teria chegado aos 29 assim, precisando investir mais em suplementação, precisando
fazer uma alimentação um pouquinho mais regrada, precisando chegar a fazer o uso do hormônio bioidêntico. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Eu vou responder as dúvidas de vocês. E espero que se inscrevam no canal, curtam e assistam os outros vídeos.